vocês sobre o que está acontecendo no mundo em relação à chamada possessão demoníaca. Não sei se acho que vocês sabem, mas até o Vaticano, acho que a partir do ano passado, mais ou menos, o Papa Francisco, ele reativou, né, os cursos de exorcismo, de padres exorcistas. E vários padres de vários países acorreram para esse curso para se preparar para realizar os exorcismos. Por quê? Porque está havendo uma grande incidência, segundo as fontes da Igreja Católica, desse fenômeno que eles chamam de possessão demoníaca. Nós, luciferianos, entendemos muito bem o que está acontecendo no mundo, tá? Mas antes de darmos a nossa visão esotérica, vale a pena ressaltar o seguinte: ninguém é burro. Ninguém é burro. Nós observamos o que acontecendo no duelo entre as igrejas. As igrejas tradicionais e as igrejas ditas renovadas, pentecostais, assim, neopentecostais, assim por diante. O que nós observamos? Observamos que este produto, vamos botar aspas nisso que estou falando, chamado exorcismo, ele virou um recurso praticamente exclusivo das igrejas evangélicas. E as igrejas evangélicas, quando o pessoal está com um problema de possessão demoníaca lá, que acha que está com possessão demoníaca, vai na igreja evangélica, que lá é que eles tratam isso. Não é isso que as pessoas entendem? Eu não estou nem entrando no mérito da verdade ou não do assunto, tá? Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Isso virou um serviço exclusivo das igrejas evangélicas. E nesse duelo entre as igrejas, né, a igreja tradicional católica está sem atuação nesse segmento. Então, nada mais que natural, e dada o crescimento das igrejas evangélicas, que eles passassem a oferecer também esse serviço. Então, do ponto de vista mercadológico, no meu entendimento, é isto que está acontecendo. Tá? Com relação às possessões demoníacas propriamente dita, tirando a parte de fraude, tirando a parte da indução, tirando a parte da mentira toda que existe, que em todo lugar existe, vamos considerar o fenômeno na realidade, quando ocorre realmente este fenômeno de possessões demoníacas acontecendo. Primeiro, cabe ressaltar que essas possessões estão se tornando uma verdadeira epidemia, segundo as colocações das autoridades cristãs, por vários motivos. Dentre eles, a atuação das verdadeiras escolas iniciáticas da mão esquerda, que estão abrindo os portais interdimensionais para que os demônios penetrem na nossa dimensão. E eles estão penetrando e se espalhando no nosso mundo, né? E entrando em simbiose com a humanidade. Então, essa verdadeira epidemia de possessões demoníacas no mundo, detectada pela Igreja Católica, tem como origem principal o trabalho esotérico das escolas da mão esquerda, no sentido de trazer os demônios novamente para o mundo. Para quê? Para que eles dinamizem a evolução, vamos dizer assim, da humanidade, no sentido da libertação espiritual do dogmatismo e dos preconceitos e do obscurantismo da igreja, né, cristã, de um modo geral. Tá? Então, isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito de abrir esse caminho. Por outro lado, vamos analisar especificamente a possessão demoníaca que ocorre na igreja. Gente, eu já coloquei aqui que os daimons, ou os demônios luciferianos, é como nós nos referimos aos espíritos que servem, os espíritos não humanos, que servem a Lúcifer.
Mas eu sempre ressaltei que há espíritos não humanos que servem a outras deidades. Assim como serve a Lúcifer, também há espíritos não humanos que servem aos deuses escravagistas. Dentre eles, as divindades cultuadas por algumas religiões. Eu estou dizendo para você o seguinte: da mesma forma que Lúcifer tem os seus demônios, o Deus cristão tem também os seus demônios. Só que os demônios, os daimons, os espíritos não humanos, as entidades espirituais não humanas que servem a Jeová, não são chamados de daimons, de demônios, são chamados de anjos. Só isso. Mas não são humanos, são entidades espirituais que servem a ele. Muitas das vezes que eu fico observando aquelas possessões demoníacas que ocorrem na igreja cristã, entre os membros da igreja cristã, é muito interessante que os demônios lá, eles funcionam como verdadeiros monitores da fé cristã. Eles pegam justamente aquele cristão que está se desgarrando, aquele cristão que está se desviando. Então assim, o cristão está pecando. Então você está pecando, você é cristão, mas está pecando, aí o demônio vai lá e vai te criar uma situação, vai possuir você, vai fazer você tacar a cara na parede, vai fazer você se rolar no chão, aquela coisa toda. Aí você vai lá, você vai na igreja evangélica, você vai chamar um padre exorcista, né, dependendo da sua linha religiosa, para que ele vá expulse aquele demônio e você se compromete a andar na linha do cristianismo. Quer dizer, você nota aí um conluio. Pô, não precisa ser muito inteligente, não, para notar um conluio, aquele esquema policial bom, policial mau, sabe? Um baixa a porrada, tu fala, olha só, é melhor tu continuar andando na linha, que senão vai ser merda, vai dar merda. Então, assim, você vê que é um conluio entre essas entidades demoníacas e a própria igreja que diz que os persegue. Porque, como Anton Zander Lavey falou muito bem, o diabo é o maior beneficiador da igreja cristã. O diabo trabalha para a igreja cristã, segundo Anton Zander Lavey, fundador da igreja Satã dos Estados Unidos. Ele falava isso, que você fica vendo, os caras vão lá, possuem justamente aquele crente que está fazendo aquele monte de besteira, né, para botar ele na linha. Então você vê que esse diabo está trabalhando esquisito, porque era para ele justamente ficar tentando o cara que está andando na linha e deixar justamente aqueles desgarrados meter o pé na jaca, porque está fazendo o que o diabo gosta. Assim, olhando assim, por exemplo, eu vi no outro dia um exorcismo lá na igreja evangélica, que o pastor falava assim, sai desse corpo, que não sei o que, bababá e tal, né? Aí o diabo falava lá, o demônio falava, não vou sair, começa o nome Lúcifer. Engraçado que o Lúcifer não sabia nem falar direito. É engraçado que o Lúcifer, quando cai no corpo daquelas pessoas, pô, é um anjo de luz, inteligente pra caramba, mas ali ele não sabe, mal sabia pronunciar o Lúcifer direito. Lúcifer. Aí, falou assim, pô, mas o que você vai fazer com ele? Eu vou destruir a vida dele. Vai destruir a vida do cara. Por quê? Porque ele não pagou o dízimo. Eu falei, porra, tá de sacanagem. Esse demônio está mais religioso que eu. Quer dizer, ele está perseguindo o crente que não pagou o dízimo. Ele devia proteger o crente que está gastando o dinheiro do dízimo com cachaça. Quer dizer, para quem esse demônio está trabalhando? Se não, vou considerar a realidade do negócio. Tá? Mas ali, e eu fico vendo também nos exorcismos da igreja católica, como é que eles, tanto da igreja evangélica como católica, eles falam em nome de Jesus. Cara, porra, o nome de Jesus não tem poder nenhum sobre demônio nenhum, mano. Só sobre o demônio da igreja. Só os demônios da igreja respeitam o nome de Jesus. Os demônios luciferianos só respeitam o nome de Lúcifer. Tá entendendo como é que é? Os demônios lá que estão ligados a outros deuses escravagistas, né, respeitam as entidades da hierarquia deles. Aqueles demônios não pertencem a outra denominação,
pertencem àquela mesma denominação. Por isso que eles são expulsos em nome de Jesus. Por isso que o cara chega lá, aí eles pegam justamente um cristão que está se desviando, se desgarrando, para botar ele de novo no aprisco, igual aqueles cachorros. Já viu quando aquelas ovelhas se desgarram? Aí vai aqueles cachorros, bota de novo no aprisco. É o que eles estão fazendo. Aqueles demônios são entidades espirituais que trabalham para o Deus cristão. Anjos que se apresentam como demônios, é lógico, os inferiores estão trabalhando ali no chão de fábrica, os anjos, arcanjos, estão no chão de fábrica, e ficam ali tentando, perturbando aquela pessoa que está se desviando do esquema dele. Eu estava vendo até um filme chamado Ritual com Anthony Hopkins, aí ele chegava lá, em nome de Jesus, você vai sair daí, cara, nosso demônio vai ser expulso em nome de Jesus, não, mano. Pode chamar o nome de Jesus, Jeová, esse nome todo pra gente não faz a menor diferença. Nossos demônios não são expulsos por esses nomes, não. Eles ficam rindo lá pra você, ficam olhando na sua cara e falando, e aí? Só isso que você tem? Você não tem mais nada mais forte? Não tem nada mais pesado, não? O teor alcoólico mais forte? Esses nomes não afetam o nosso demônio. O cara olhava pra cara e falava, e aí, meu filho, o que é isso? Você pode... É só isso que você tem a dizer? Vai cantar o quê, meu filho? Mas, enfim, nossos demônios obedecem o nome de Lúcifer e dos demônios regentes. Tá? Então, tentar expulsar demônios luciferianos com o nome de Jeová, Jesus, o que você quiser, não vai funcionar. Não vai funcionar. Só funcionam esses nomes, na verdade, com os demônios, os espíritos, sujeitos a eles. Aí o cara vai lá e fala, em nome de Jesus, você vai embora, cara. Aí começa aquela parafernália lá, né? Diga seu nome! Diga seu nome! Tem que obrigar o demônio a dizer o nome, eu não entendo esse negócio. Aí o cara explicou, no filme foi muito interessante, e o cara explicou assim, então, quando você sabe do nome do demônio, você tem domínio sobre ele e você pode expulsar ele. Porra! Se eu sou o demônio, mano, e se eu sei que o cara vai saber meu nome para me expulsar, eu não vou dizer meu nome, nem cacete. Diga seu nome, não digo, diga seu nome, não diz. Aí o cara fala o nome, aí o cara, aí pronto, aí o padre tá desbraçado. Cara, coisa absurda, né? Quer dizer, e quem criou essa convenção de que quando você sabe o nome do demônio, você tem domínio sobre ele? Parece brincadeira de criança. Já é criança que está brincando? Aí cria uma regra, né? Não, se você pisar aqui, você está salvo, ali está morto. Então, parece brincadeira de criança. Não existe esse negócio. Nome do demônio, rapaz. O nome do demônio é impronunciável, seus babacas. Impronunciável na nossa língua. Pô, os nomes tradicionais mais antigos, sumerianos, já são difíceis pra caralho de se pronunciar. O nome da língua demoníaca mesmo é impronunciável. Diga seu nome. Joaquim José da Silva Xavier. Caralho, agora eu vou te expulsar, Joaquim José, porque eu descobri seu nome. Cara, é ridículo aquilo ali. Eu fiquei olhando e falei, gente, tem um conchavo aí entre o demônio e o cara, porque, né, o demônio participa da brincadeira. Ele fala, olha, quando eu souber seu nome, aí você me obedece, tá? Aí você sai, né? Aí falou lá o nome lá, e o cara vai falar, sair. Agora, Joaquim José, tu vai sair. Porra, porrada de demônio pra caralho. E o pior é que é assim, eles falam, olha que absurdo. Eu estava vendo esse filme chamado Ritual, do Anthony Hopkins. Recomendo. Gosto muito do Anthony Hopkins. Primeiro que eles falam que é uma infestação demoníaca. Uma infestação demoníaca é uma porrada de demônio. São legiões. Depois o cara diz o nome só. É engraçado que ele fala assim, não, ela tá com uma porrada, ele tá cheio de demônio em cima dela. Aí começa aquele papo furado, diga seu nome, não digo, posso. Olha, guardando as devidas proporções, mas mandava ele para o antigo doicode, aqui na época da ditadura, porra, o demônio ia falar tudo que ele quisesse. Mas, pô, não, ficar só. Tinha que ver a tortura que ele faz com o demônio, só diz seu nome, não diz, nome de Jesus, e não sei o quê, e joga uma água benta, pô, o demônio não toma banho, deve ficar, essa água horrível. Bom, vai ver, os nossos demônios serianos só tomam banho com perfume francês, perfume importado, cara, vem aquela água benta, mal cheirosa, joga, porra, caralho, dominando você, não, porra, dominando não, você me deixou fedorento, mas enfim.
O cara fica com aquele papinho furado, fala que é uma porrada de demônio, daqui a pouco o demônio diz um nome só. Tu vê que não tem coerência, não tem lógica aquela porra. Tu fala, tá tudo de conchavo, isso é truta. Isso é truta. Sabe? É truta pros otários. Porque os bobos falam, caralho, agora mesmo que eu vou para a igreja. Porque só a igreja pode me proteger da possessão demoníaca. E corre para a igreja, as ovelhas correm desesperadas para lá para ser protegida do lobo. Né? Porque só o cachorro, lá os cachorros, os cães da igreja, pode proteger. Enfim, isso tudo para mim, eu vejo ali a atuação de entidades espirituais que servem a Jeová, que servem a Jesus Cristo, atuando sobre o seu rebanho de ovelhas para mantê-lo na linha. Nós, luciferianos, não temos esse problema com possessão demoníaca. Nós não temos esse problema com possessão demoníaca. Né? Porque, primeiro, nós não nos protegemos dos nossos demônios. Os demônios regentes luciferianos são nossos deuses. Beelzebul, Asmodeus, Dagon, Moloque e as demais entidades, Leviatã e por aí vai, são nossos deuses. E todos os demônios que trabalham sob a liderança desses demônios regentes trabalham conosco. Nós trabalhamos sob a liderança desses demônios. Então eles trabalham conosco. E nós, luciferianos, não só trabalhamos para promover a entrada desses demônios na face da terra, para que eles realizem simbiose com as pessoas e mudem a cabeça tacanha e preconceituosa e reacionária desses seres, mas como nós, luciferianos, tranquilamente eu posso dizer que, cara, somos possuídos por esses demônios. Praticamente, de acordo com o teu grau, de acordo com como você vai subindo na integração com a egrégora, você se torna um avatar desses demônios na face da terra. Né? Nós não temos problemas com Deus. Primeiro que ele não vem para nos prejudicar, pelo contrário, eles trazem, como foi dito na missa negra, a sua força, os dotos da sua força, do seu poder e da sua sabedoria. É isso que eles nos dão. E permanecem vibrando no nosso aura, vibrando conosco, nos auxiliando, nos assessorando. Então, os demônios vivem conosco, estão conosco 24 horas por dia. Posso dizer que eu trabalho em simbiose com os demônios o tempo inteiro. Nós, luciferianos, trabalhamos com as energias demoníacas em nós. Mas não é aquele demônio, que, olha só, gente, não é aquele demônio de Hollywood, fica dando torto para trás, para frente, babando. Alguém já me viu aqui babando, rolando no chão, arranhando parede? Pô, não dá disso. Entendeu? Então, esses demônios aí são ralé demoníaca, aquela lá que vai lá para os cristãos fazem essas coisas, né? Os nossos não fazem. Pelo menos não conosco. Não conosco. Sabe, porra, nós estamos legais, nós estamos bonitos, estamos em ordem com a doutrina. Olha bem o que eu falo, a doutrina é o mais importante. A doutrina é o mais importante. Você está ali tentando viver de acordo com as coisas. E os nossos demônios estão conosco, nos empoderando. Então nós podemos dizer que todo luciferiano é possuído, né? Todo luciferiano é um possuído por um ou mais demônios, conforme a ocasião. Nós somos possuídos pelo demônio da luxúria, né? Que nos enche de luxúria para nós podermos curtir a night adoidado, né? Nós somos possuídos pelo demônio da soberba, quando alcançamos aquele resultado que tão almejado que nós conseguimos conquistar e que todos disseram que nós não conseguiríamos, ninguém acreditava que nós poderíamos fazer, e nós fomos lá, né, com o Napoleão, vence. Aí você é tomado pelo demônio da soberba, do orgulho, e se sente orgulhoso da sua humildade cristã. Nós não temos nada com essa porra, essa falsa humildade. Nós, quando fazemos coisa boa, falamos, tá bom mesmo, gostei, eu fiz mesmo, ficou bom pra caralho. Então, assim, nós somos possuídos pelos demônios que comandam este mundo material, e através deles, nós enriquecemos e prosperamos no mundo material. Nós obtemos aquilo que nós desejamos, conquistas materiais, através do poder desses demônios que trabalham 24 horas por dia conosco e nos conseguem aquilo que nós desejamos. Nós somos possuídos pelo demônio, os demônios da vingança e da destruição,
quando trabalhamos com a nossa magia negra em cima dos nossos inimigos, o poder dos demônios vem através de nós para realizar a vingança que nós desejamos contra os nossos inimigos. Então nós, lucilianos, não temos nenhum problema com o demônio. Nossos demônios não vão nos possuir para ficar fazendo a gente se dobrar todinho, ficar rolando no chão, babando e arranhando paredes. E isso aí tá fora. Esses não são nossos. Aí pegou um canal esquisito, né? Tá indo muito à igreja. Os nossos demônios, engraçado, não fazem isso. É engraçado, né? E só para cristão que o demônio faz esse negócio esquisito. Nós aqui, ó, tempo iniciado, só o tempo de 7 anos funcionando. Não teve esse negócio. Minto. Teve uma vez, um rapaz, lembra? Veio da igreja cristã. Aí ele vem cheio de fantasias, cheio de psiquismo, cheio de crença que os demônios agem dessa maneira. Aí cismou que recebeu lá o demônio, lá, o tranca-vara. E, pô, aí, mano, aí deu todo, né? Deu rabo de raia, né? Deu show. Era uma coisa, pô, mano, eu já sou meio pô, mano, o demônio dele foi parar na parede, travei a porra do demônio na parede e falei, olha só, jogar lá na porra da rua. Aí o demônio tudo, vai pra rua. No instantinho o demônio começou a se disciplinar, a subir. Ele viu que aqui não ia ter reza. Não ia ter reza, eu não ia rezar por ele. Eu esperava que ele começasse a falar, sai não, pô, sai na base da porrada, vai sair lá pra fora, pô. Palhaçada, rapaz. Os demônios que baixam aqui dentro respeitam a casa. Tem esse negócio de ficar babando, grunhindo, rolando no chão. Existem demônios desse nível, são demônios de nível inferior. Mas mesmo esses, quando se apresentam na casa, me respeitam pra cacete. Por quê? Porque eu tenho a chancela de Lúcifer. Tá entendendo? Existem esses casos de demônios mais baixos, os cães do inferno, os demônios mais ligados à proteção, são praticamente animais da dimensão demoníaca. Esses demônios realmente eles são bichos, mas eles nos respeitam. E aquele demônio peripatético, vou chamar de, né, tranca-vara lá, o peripatético, ele começou a fazer uma graça lá, não sei o que lá, e pá. E aí no instantinho eu peguei ele, travei ele na parede, os olhinhos estavam virando. Eu falei, cara, vai parar com isso, vai subir tudo aí, senão eu vou te botar lá na rua. Um demônio tudo, vai você e demônio pra rua. E no instantinho corrigiu. Mas o que aconteceu? Este rapaz, ele veio da igreja cristã, cheio de fantasias cristãs em relação aos demônios. Ele não aprendeu a nossa doutrina, não conhece os nossos demônios. Podemos dizer o seguinte, os nossos japoneses são diferentes, os nossos demônios são diferentes, nossos demônios são elegantes, nosso demônio, porra, vai ficar, porra, na boa. Cara, o nosso demônio, quer dizer, vamos deixar os demônios cristãos possuindo o Mané Porteiro, o Zezinho Entregador. O nosso demônio estão lá, com o Trump, possuindo lá o Trump, Angela Merkel, né? Então, assim, nós lucilianos podemos dizer que nós trabalhamos com possessão demoníaca o tempo inteiro, e com uma simbiose com os demônios, que nos empoderam e nos enchem de seu poder, que nos dão insights sobre o que nós precisamos saber. Realmente eles nos dão insights, eles nos falam, às vezes através do pensamento, às vezes através de uma imagem, às vezes através de uma intuição, de coisas que precisamos saber na hora que precisamos saber. Eles nos protegem. Às vezes, pô, não, vira para cá, porrada come ali e você sai por aqui. Sabe? Então nós, lucilianos, estamos o tempo inteiro em contato com os nossos demônios tutelares, nossos guias demoníacos e, enfim, e os demônios aliados que trabalham conosco. Não vá você, luciliano, participar de um exorcismo cristão. Que, pô, para o cristão que está com você, com tudo de ruim. Porque o cristão gosta de quê? De humildade, né? De pobreza, de quê? De aquelas coisas todas lá. E nós gostamos tudo do contrário. Nós gostamos, vida frugal. Que vida frugal, nada. O demônio da gula tem que ser banido. Porra, cara, vai tirar o demônio da gula daqui, fodeu. Eu gosto de comer. Gosto, estou satisfeito com isso. Eu não tenho problema. Eu e ele estamos assim, somos juntinhos. Sabe? Então, assim, não temos problema com o demônio. Nós lucilianos, não temos problema com o demônio.
e não vem tentar expulsar nossos demônios. Sabe? O Nietzsche tem uma frase que diz assim: muitos daqueles que tentaram expulsar seus demônios para os porcos, aquela passagem bíblica que o pessoal, acabaram eles mesmos entrando nos porcos. Não entra numa de trabalhar para tirar os demônios, porque eles muitas das vezes são o que há de melhor em nós. São nossos aliados, nossos amigos, nossos orientadores, nossos mentores e nossos protetores. E não vão brincar com você, nem fazer maldade com você, porque você trata eles com respeito, com carinho. É lógico, se um cristão tentar mexer com essas entidades realmente vão criar problema para eles. Agora, eu não entendo por que aqueles demônios do cristianismo só pegam cristão daquele jeito. Daquele jeito só pega cristão. O cara está lá na igreja certinho, aí dá uma desviadinha, o demônio baixa nele, o padre tem que ir lá para tirar. Então aquilo ali é truta. Aqueles demônios são demônios que trabalham com as entidades, com a divindade cristã. E justamente estão ali realizando isso para ele. E aí, devido também a essa invasão demoníaca no mundo, que está sendo promovida pelas escolas da mão esquerda, abrindo os portais dimensionais para permitir a passagem das forças acausais para este mundo, é que o Papa lá, o grupo lá da Igreja Católica, já percebeu que o negócio está ficando quente e já está preparando um batalhão, um exército de exorcistas para tentar resolver isso aí, mas não vai dar. Os nossos não, ele vai poder girar os cristãos. Os demônios são de Cristo lá, ele vai conseguir alguma coisa. Vai com o nosso. Cruz. A cruz, dizem que o nosso demônio tem medo de objetos sagrados cristãos. Mentira. Nós estamos nem aí, olhou, mostrou a cruz, fica olhando para a cruz daí. Aí joga água benta, o negócio é que é fede, é ruim, né? Não é um perfume, se ainda jogasse um perfume importado, sabe? Nossos demônios são assim, se tu jogar um perfume importado, aí ele já fica mais serelepe, mas com água benta fica meio chato. Aquela cruz, um objeto esquisito pra cacete, de mau gosto, tá? Eu acho que você pegar um objeto de morte, onde morreu o seu suposto salvador, e usar no pescoço, eu não sei, tudo bem, um argumento, é para lembrar, mas eu, que não sou cristão, acho de mau gosto. Tá? Imagina, né? Mas depois, pega o Rodrigo aí, mata ele na cadeira elétrica. Aí vamos usar todo mundo na cadeira elétrica. Eu não, eu estou fora dela. Vou usar todo mundo na cadeirazinha elétrica no pescoço para lembrar da morte do saudoso Rodrigo. Eu acho meio de mau gosto, mas tudo bem. Cada um reza por onde sente mais prazer. Mas enfim, aquilo ali não tem efeito nenhum objeto sacro não tem efeito nenhum sobre os demônios luciferianos. Nós estamos vindo adoidados e nós vamos dominar este mundo. Vamos retornar com este mundo para o antigo paganismo, para a força que esse mundo tinha, tá? Há antes de 2000 anos atrás. Tá? E assim vai. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre isso, exorcismo e possessão demoníaca. Né? Amanhã nós teremos uma aula sobre possessão demoníaca. Teremos uma aula, a última das 3 aulas, sobre incorporação demoníaca, né? Como nós praticamos aqui no Templo Iniciado de Lúcia. Nós ensinamos as pessoas a praticar a incorporação demoníaca, que as pessoas não sabem, mas isso é possível. E você, da mesma maneira que você recebe uma entidade humana, você pode receber uma entidade não humana. A aula de quarta-feira, nós vamos dar na quarta-feira uma aula de incorporação demoníaca, que não fica disponível no YouTube. Essa aula é apresentada presencialmente e também será apresentada numa live fechada, tá? Para aqueles que estão em outro estado e não podem assistir presencialmente. Tá? Então, sábado teremos a nossa gira de Quimbanda. Tá? Então visitem o nosso Instagram, Jorge Lúcio Oficial. Vamos fortalecer a campanha Propague a Luz, divulgando o nome de Lúcio do nosso trabalho. Tá? E não tenham medo, vocês que são luciferianos, dos demônios. Os demônios regentes luciferianos são nossos aliados. Agora saibam de uma coisa: há demônios luciferianos e há demônios que não são luciferianos, que são de outros grupos.
Aqueles com que nós somos aliados, temos aliança, nos protegem, são os demônios luciferianos. Tá? Então não tenham medo dos demônios, trabalhem com eles, tragam o demônio da luxúria para a sua vida, tragam o demônio da riqueza para a sua vida, tragam o demônio do orgulho, das realizações para a sua vida, tragam o demônio da vingança para a sua vida. Eu trabalho com todos eles, sou muito feliz com eles realizam a amarga vingança, eu levo a amarga vingança com meus inimigos, me trazem dinheiro quando eu preciso, se eu precisar de dinheiro eu torro pra cacete, gasto pra caralho, às vezes eu falo, ó, ele me arruma o dinheiro, enfim, trabalhem com os demônios, aprendam, não temam os demônios, trabalhem com eles e vamos seguindo no nosso caminho, né, de sabedoria em sabedoria, de prosperidade em prosperidade. No mais, é isso que eu queria falar com vocês. Veja esse filme. Parece até, quando você tem a visão adequada, o filme parece até um filme de humor. Chama-se O Ritual, com Anthony Hopkins. Né? Eles contam a regrinha do jogo e depois eles vão lá e tentam impedir o demônio lá da parada, lá no esquema. E o demônio pega lá justamente a menina, pô, a história toda é absurda. A menina cristã, bonitinha, estuprada pelo pai. Aí o demônio vai pro corpo da menina. Porra de maluco é esse, cara? E, sabe, coisa doido. Negócio, essa mentalidade da culpa, né? Daquela coisa toda. Outra coisa, esse demônio vem pra gente porque a gente não trabalha com o demônio da culpa. A gente sempre culpa o outro está sempre culpado, a gente é sempre inocente na parada. No mais, boa noite a todos, que a luz de luz seja com vocês.